Olá, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta, reunidos na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo São Lucas, avançando aí as nossas gotinhas, né, da sabedoria do Evangelho, nós vimos no nosso encontro anterior a introdução ao Evangelho de Lucas, onde nós gastamos um pouquinho de tempo falando sobre o autor do Evangelho. Lucas, né? Foi médico, não foi médico? Ele era dos apóstolos, não era? Enfim, né? Por que Lucas é representado pelo touro? Tudo isso nós já, né, tratamos no nosso encontro anterior. E nós estávamos falando da condição de Lucas como estrangeiro, e a tal ponto que ele demonstra claramente no seu texto que ele não tinha conhecimento da geografia da Terra Santa. Como nós abordamos, né, para ele tudo era Judéia, né? Todo esse território que compreende ao norte a Galileia, no centro a Samaria e no sul a Judéia, para ele, mesmo que ele estivesse ao norte, lá na região de Cafarnaum, na região da Galileia, ele falava aqui por toda a Judéia. Então, por causa disso, os historiadores, os estudiosos, né, usam esse detalhe para concluir que ele era um estrangeiro ali naquele território. Ele não tinha muita afinidade geográfica com o território onde os fatos estavam acontecendo. Então, isso, né, vai fechando o nosso estudo sobre a questão do perfil do nosso autor, e ele, né, também, segundo algumas lendas, algumas histórias não tão comprovadamente históricas, né, surgiu uma lenda de que Lucas também, além, né, de ser médico, além de todas aquelas características que nós já abordamos, ele teria o talento da pintura e ele teria feito o quadro, né, que está aqui na estampa na mão dele, o quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas isso não existem comprovações históricas, existem possibilidades, mas inclinadas mais para o campo lendário. E ele trazia, né, sempre consigo, caso fosse verdade que ele era o autor do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele carregava consigo essa estampa e com a qual ele se utilizava dela, né, para conquistar novos adeptos, né, para trabalhar as conversões. Então, esse é um outro detalhe a respeito do perfil do nosso personagem. Né? Agora, algo que é constatável, algo que é verdadeiramente comprovado, porque isso está no texto bíblico, é que Lucas foi parceiro, foi companheiro, foi ala de São Paulo, pelo menos durante um pequeno período das viagens de São Paulo. E aí, então, né, é simples, convido vocês, depois, quando tiver a oportunidade, tomar a Bíblia e buscar no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é da autoria de Lucas, né? Lucas, a gente sabe que ele escreveu não só o Evangelho, mas também o livro dos Atos. A partir da segunda viagem de São Paulo, né? São Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias. E na segunda viagem, a partir de um determinado ponto, fica evidente a companhia de Lucas junto a São Paulo, porque ele começa a usar o texto, né, as frases, no plural. Né? Ele vai falar: fomos, chegamos, partimos, dormimos, enfim. Né? Isso fica claro a partir do versículo 10 do capítulo 16, quando a narrativa de Lucas é transferida. Porque primeiro, anteriormente a esse versículo, a narrativa era assim: e Paulo
Paulo chegou, e Paulo falou, e Paulo fez, e Paulo deixou de fazer. Agora não, ele fala, chegamos, partimos, pernoitamos, atravessamos o mar. Então, isso é fácil de constatar, né? Então, pega lá, capítulo 16, do versículo 10 até o versículo 17, é onde existe a maior concentração de frases na primeira pessoa do plural, mostrando claramente, né, que eles estavam juntos, né? Depois some a narrativa nessa forma, né, de linguagem, mas já aparece o suficiente para determinar que Lucas foi companheiro próximo, né, parceiro de São Paulo, tá bom? Então, isso é uma tarefinha para vocês depois, para conferir essa realidade. Aqui, né, mostrando rapidamente, eu já mostrei essa foto várias vezes para vocês, eu gosto de mostrar isso aqui, que aqui é uma figura, uma estampa, e aqui é uma foto, é uma foto do satélite, algo atual, recente, tecnológico, que mostra exatamente, né, esse mesmo enquadramento aqui, né, esse mesmo enquadramento artístico, né, feito aqui por uma tecnologia da ciência moderna. Então aqui nós temos o Mar Morto, né, aqui a gente vê a silhueta do Rio Jordão e assim por diante. Tudo isso que está lá, está aqui, está lá. Então, é aquilo que eu digo para vocês, procurem sempre mapas para que vocês possam se colocarem dentro da história, tá bom? Falando daquilo que nós falamos também de Mateus e de Marcos, esgotamos aí sobre a figura do autor, quem é essa pessoa, né? Quem é Paulo, quem é Lucas, quem é Marcos, quem é Mateus. Outra coisa que a gente tem procurado trabalhar no nosso estudo é identificar os destinatários, né? Quem são os destinatários de Lucas no seu evangelho? Nós já vimos Mateus, destinatários, judeus convertidos. Marcos, destinatário, pagãos, né? Os não cristãos. Então, isso nós mostramos, né, comprovadamente ali nos textos, essa realidade. O Evangelho de Lucas, né, ele é mais explícito, porque no primeiro capítulo, nos primeiros 4 versículos, né, o prólogo, o introito ali, a introdução, ele fala, né, nós já vimos que Lucas não foi apóstolo, não é? Lucas era um estrangeiro que aderiu à comunidade cristã. E ele, então, ele vai dizer, né, esses 4 versículos iniciais, eles são contundentes, porque ele fala, muita gente já falou, já escreveu, tá? E eu também resolvi. Mas ele fala uma coisa importante que vai classificá-lo como um grande historiador, porque ele vai dizer assim, resolvi, depois de empreender diligências. O que significa isso? Empreender diligência significa pesquisar, significa, né, buscar informações. Por isso que o Evangelho de Lucas ele guarda consigo uma característica histórica, né? É o mais detalhado sobre a infância de Jesus e etc. E tal. Então, o Evangelho de Lucas ele é rico nesse conteúdo histórico, né? Assim, de detalhes da história. E ele fala isso, ele já deixa claro isso no prólogo, né, na introdução. Muitos já escreveram, eu, né, peguei aqui, caprichei. E aí ele fala, e quis escrever para ti, ó Teófilo, tá? Então, quem é o destinatário do Evangelho de Lucas, preferencialmente? Teófilo. Né? Aí agora, né, acontece o seguinte, esse Teófilo, essa palavra, né, esse nome, guarda consigo 2 possibilidades. Né? Teófilo, se é que Teófilo era um indivíduo, um personagem, né, uma pessoa, tá? Ele poderia ter sido o que é chamado na arte, né, na cultura de mecenas. Né? O mecenas é aquele que
tem posses, tem recursos financeiros e ele banca, né, um trabalho artístico, uma peça teatral, um livro que está sendo escrito. Então, mecenas, né, o significado é esse. Então, Teófilo pode ter sido um mecenas, ele pode ter bancado essa obra escrita por São Lucas. Mas, né, os teólogos, a grande maioria dos teólogos, opta pela outra possibilidade da terminologia Teófilo, aonde nós temos, né, dentro do grego, nós temos Theos, que significa Deus, nós já falamos, né, desse radicalzinho aqui várias vezes, e Philos, né, Philos significa amigo. Então a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Se o Teófilo é esse amigo de Deus, então Teófilo somos todos nós, se é que nós nos consideramos amigos de Deus, se é que a gente busca essa amizade. Então, se eu me considero amigo de Deus, então o Evangelho de Lucas foi escrito para mim, foi escrito para você, aí, para todos nós, com essa condição. Então, primeira condição, uma pessoa de posses que, né, teria patrocinado a obra de Lucas, é provável, pode ser, mas teologicamente, né, dentro do plano espiritual, do plano bíblico, né, é mais provável que Lucas tenha se utilizado desse recurso para dizer, é para todos aqueles que se consideram amigos de Deus. Então, representa os cristãos vindo do paganismo. Nós falamos isso aqui, Lucas era um pagão, Lucas era um estrangeiro, estava, né, com a sua intelectualidade, buscando o conhecimento do judaísmo para se tornar, né, um judeu, e ele acabou se encantando com o cristianismo e se tornou, né, um grande personagem, né, da religião cristã. Então, ele vai escrever para, né, ao se analisar o conteúdo do Evangelho de Lucas, a gente percebe que ele, né, de certa forma, ele alinha aquilo que ele escreve com os pagãos. Por quê? Porque ele viveu essa experiência de pagão. Ele tem, né, conhecimento de causa. Então, por causa disso, ele escreve com muita propriedade, né, suavizando aquele ranço que existia da parte dos judeus para com os pagãos. Então, Lucas, né, também, como a gente viu, Marcos, né, que traduzia as palavras e minimizava as agressões verbais. Então, Lucas também, né, Lucas, assim, ele faz isso. Marcos trabalhou isso, né, culturalmente, literariamente, né, ele trabalhou essa ideia dele. Lucas fez isso com naturalidade. Por quê? Porque ele tinha, né, muito conhecimento da situação. Então ele omite particularidades referentes ao judaísmo, também por conta daquilo que nós falamos. Ele está escrevendo para pagãos, ele não conhece Torá, não conhece reino de Deus, não conhece messianismo, então ele não vai nessa linha, tá bom? Referiu-se com carinho ao que era desfavorável, tudo isso que eu estou dizendo, né? Silenciou o que podia ser penoso aos pecadores, né? Os pagãos, eles eram sumariamente considerados como pagãos, né? Pecadores, etc. E tal. Então, o Evangelho de Lucas, ele traz, né, essa suavidade do conteúdo para que os seus destinatários, os amigos de Deus, oriundos do paganismo, possam, né, ser acolhidos com todo o amor. Aonde e quando que foi escrito o Evangelho de Lucas? Né? O Evangelho de Lucas, assim como os outros também, que não são fáceis de determinar, mas existem mais elementos, né, para indicar aonde foi escrito. O Evangelho de Lucas, ele guarda consigo um pouco de dificuldade. Mas provavelmente, né,
numa dessas cidades aqui do Império Romano, né? Uma vez que ele viajou com Paulo, uma vez que ele também teve a sua peregrinação. Então pode ter sido na Antioquia da Síria, lembrando, né? Antioquia da Síria, cidade localizada na linha litorânea do Mar Mediterrâneo, e Antioquia da Pisídia, uma cidade, né, no coração da Ásia Menor. É nessa do litoral, Antioquia da Síria. Em Éfeso, que fica, né, lá quase que na travessia para ir para a Grécia, né, Éfeso, ou Filipos, que já é uma cidade no território, né, da Macedônia. Então, uma dessas três cidades, Lucas teria escrito o seu evangelho, tá bom? E provavelmente entre o ano 70 e 90, lembrando então, Marcos escreveu por volta dos anos dos anos 60, como primeiro, né, escritor. Depois Mateus escreveu talvez por volta dos anos 70, e Lucas entre os anos 70 e 90, provavelmente o ano 75, mas também é muito comum encontrar autores dizendo que ele escreveu nos anos 80. Então, os evangelhos foram escritos na segunda metade do primeiro século. Quando exatamente, não tem como se definir, tá bom? Outra coisa para a gente trabalhar dentro da nossa proposta do estudo. Para cada um dos livros, né, eu disse no início, nós vamos estudar quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu e por quê, né, o objetivo. Aquela historinha, texto, contexto e pretexto. Então, o contexto é tudo isso que nós estamos vendo. O ano, o período, a época, a circunstância. E o pretexto, né, é o objetivo. Por que que Deus, né, permitiu que se escrevesse? Então, no caso do Evangelho de Lucas, a finalidade, o propósito, o objetivo está naquele prólogo, né? Quando ele vai dizer assim: eu escrevi para você, Teófilo, para verificar a solidez dos ensinamentos, tá bom? E também para responder quem é Jesus. Então, a essência, né, assim, o fundamento maior do Evangelho de Lucas é para verificar a solidez dos ensinamentos. O que significa? Significa que já são passados mais de 50 anos da morte de Jesus, né, considerando ali que, né, não, é isso mesmo, né? Se ele escreveu nos anos 80, ali 70, 80, já tem mais ou menos 50 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, os ensinamentos de Jesus, em algumas circunstâncias, estão se diluindo, estão se perdendo. Então, Lucas vai, né, jogar solidez, né? Vai jogar argamassa sólida nesse ensinamento para sustentar. Então, a finalidade é essa, né? Verificar a solidez dos ensinamentos. Ensinamentos de quem? Ensinamentos de Jesus. Ensinamentos, né, passados aos apóstolos por Jesus. Tá bom? Então, mais um avanço minúsculo, mas suficiente, creio, para que vocês possam ir formando a ideia sobre o Evangelho de Lucas. E volto a recomendar, né? Leiam a Bíblia, leiam a apostila, tá? Se tiver dúvida, se tiver alguma dificuldade, curiosidade, procura a gente, né? A gente está aí para conversar, esperando ansiosamente para que a gente possa voltar, pedindo a proteção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.